Resultado excelente, desempenho abaixo da crítica. Esse é o cenário que o Flamengo enfrentou no dia de ontem contra o Deportivo Táchira. E é sobre isso que a gente vai comentar nesse vídeo. O Flamengo teve algumas poucas oportunidades no jogo. No primeiro tempo, no segundo tempo, desperdiçou com o Luiz Araújo. No segundo tempo, o time melhorou com a entrada do Alexandro e do Juninho. E aí o time fez o gol com o Juninho já no segundo tempo. Mas eu não quero falar do resultado em si. Eu quero falar do desempenho. Parênteses aqui, é lógico que o resultado é super importante no grupo com a LDU, com o próprio Deportivo Táchira e com o Central Córdoba. Não é um grupo dos mais difíceis, mas é um grupo que, se o Flamengo desperdiçar pontos contra times mais frágeis, como o Táchira, obrigatoriamente ele vai se classificar em segundo ou até também não se classificar. Então, obviamente, o resultado é muito bom. O resultado é melhor que o desempenho praticado pelo Flamengo no dia de ontem. Tem me chamado a atenção, já na verdade há algum tempo, é a insistência do Felipe com algumas peças, como por exemplo o Michael. O Michael tem algumas dificuldades que são críticas ao jogo do Felipe, por exemplo. Ele não consegue jogar de costas, ele tem dificuldade na condução da bola e é um jogador pouco participativo quando é preciso pensar o jogo. Ele é um jogador driblador, ele é um jogador incisivo, ele é um jogador do 1 contra 1, mas ele não é um jogador que definitivamente vai aparecer para finalizar uma bola quando necessário. Então, essa insistência do Felipe Luiz com o Michael, em detrimento do Juninho, que fez o gol, e também em detrimento do Wallace Ian, garoto da base, me deixam perplexo. Eu ainda não consegui entender o motivo da insistência do Felipe. Não é uma crítica ao Felipe, claro. É apenas uma constatação, uma percepção que eu tenho tido ao longo do ano. Outra coisa também que o Felipe vai precisar repensar, na minha opinião, é o 4-2-4. Não o 4-2-4 em si, que acho que até vai funcionar em alguns jogos, mas o engendramento desse 4-2-4. Quais serão os jogadores? Quais serão as funções que esses jogadores exercerão nesse modelo? O que vai acontecer com o Felipe? E aí, dentro do sistema de jogo do Felipe, o que vai acontecer com os jogadores? Quais as movimentações eles vão precisar fazer para poder fazer com que a jogada discorra da melhor forma possível? Ainda é uma coisa que eu tenho dúvida, porque embora o ano ainda esteja começando, eu já vi melhores partidas do time do Felipe Luiz. Ah, Cristiano, mas é o Campeonato Carioca. O Deportivo Táchira é um time que tem ali o selo de campeonato estadual. É um time frágil. O time do Edgar Pérez Greco é um time que tem alguns bons talentos individuais, como Sousa, como Cova, como o que entrou no segundo tempo, o Lucas Cano, e o Rosales, mas notadamente não é um time que tem grandes talentos, não é um time que tem técnica apurada, não é um time que tem um conjunto fantástico. O Flamengo, por exemplo, eu fiz vídeo aqui, inclusive se você não deu uma olhada lá depois na nossa playlist do canal. Eu já fiz 2 vídeos a respeito. Um, a respeito do grupo do Flamengo, que tem Deportivo Táchira, LDU e Central Córdoba. Outro a respeito especificamente do Táchira. Eu abordei essas situações falando dos jogadores mais talentosos, das estratégias do técnico Greco e também dos pontos frágeis que tem o time do Táchira. O Flamengo não explorou as bolas aéreas, o Flamengo não explorou as inversões de bola, o Flamengo não explorou os arremates fora da área e, sobretudo, o Flamengo dominou o jogo, teve mais posse de bola, teve mais chutes, mas essa posse de bola, principalmente no primeiro tempo, foi uma posse de bola estéril. O Flamengo tinha muito a bola, o Flamengo circulava muito a bola, mas não conseguia ter efetividade a partir disso. Então, essa efetividade ela precisa aparecer, né? E todo esse domínio, né, precisa se traduzir em gols, o que o Flamengo não fez no jogo de ontem. Então é uma outra situação, um outro ponto de atenção, na minha opinião, para o Felipe. Eu esperava, por exemplo, falando individualmente, que alguns jogadores
desempenhasse um papel melhor, como por exemplo o Michael. Eu esperei que com esse voto de confiança ele jogasse ali nas costas do Rosales e fosse melhor do que foi o jogo de ontem. Esperava também do Cebolinha isso, porque o Cebolinha ele é fundamentalmente, na minha opinião, acima do Michael. Ele é um jogador que consegue tabelar, consegue associar, consegue bater de fora da área, é um jogador que tem ali uma inteligência tática para fazer diversas funções naquela posição de segundo atacante ou até de extremo esquerdo. E não aconteceu também. Esperava mais também do Ayrton Lucas, que é um jogador que já vem devendo desde a temporada passada, mas o jogo de ontem, na minha opinião, era para ele. Era um jogo onde ele poderia fazer as suas melhores jogadas pelo lado, não teria que ficar muito preocupado na marcação. O time do Táchira foi esporádico às vezes ao ataque. O Varela foi muito bem, na minha opinião, o melhor jogador da partida foi o Guilherme Varela. Infiltrou, passou, cortou para dentro, para fora. Foi um jogador extremamente útil para o Filipe Luiz. É um jogador que tem provado seu valor já com o técnico jovem do Flamengo. O Juninho entrou e fez o gol. Inclusive no Twitter, o X agora, eu sugeri que o Filipe Luiz fizesse a alteração e colocasse o Juninho. Não sugeri nenhum jogador para ele tirar, mas sugeri que o Filipe colocasse o Juninho justamente por essa vantagem que leva o Juninho, essa vantagem tática quando ele faz a exploração das vantagens, coisa que o Juninho gere muito bem e ficou provado aí no gol que ele marcou de peito. Não foi um gol bonito, mas foi um gol necessário para o Flamengo ter a vitória nesse placar magro de 1-0. Esperava, por exemplo, mais também do Léo Ortiz, mais do Léo Pereira, sobretudo porque o time do Táchira não marcava a pressão, o que nos leva ao próximo ponto. Quer dizer, o Flamengo tem tido sucesso contra times que vêm para marcá-lo e fazem a pressão e deixam espaço nas costas. O Táchira não fez isso, muitas vezes fazia uma marcação semi-pressão ou até fazia em bloco médio-baixo, uma marcação ali que começava depois da linha do meio-campo. O Táchira jogou no 5-4-1 e passava a marcar o Flamengo só depois que o Flamengo cruzava a linha do meio-campo. Isso parece que gerou dificuldades ao Flamengo, porque o Flamengo não conseguiu ser o Flamengo que a gente estava acostumado a ver no Campeonato Carioca, e até em alguns jogos desse ano, por exemplo, pela Supercopa do Brasil. Então, a gente precisa entender mais do time do Filipe Luiz, e o Filipe Luiz precisa fazer com que esse time jogue bem também contra adversários que não vão marcá-lo em cima, que não vão deixar espaço às costas. Ou seja, é mais uma coisa que o jovem técnico brasileiro vai precisar pensar ao decorrer do ano. Porque vários adversários vão jogar contra o Flamengo entrincheirados, vão jogar contra o Flamengo com as linhas baixas. E aí cabe ao Filipe Luiz engendrar um modelo de jogo que caiba dentro dessas configurações para jogar de acordo com o adversário. O Flamengo tem muito a evoluir, o Filipe também. É claro que as ausências elas foram sentidas. Quem sente a ausência do Arrascaeta, do Wesley, são sentidas, são ausências que serão sentidas, o próprio Gerson também. Mas o Filipe precisa trabalhar melhor com aquilo que tem, e com o que ele tinha no jogo de ontem, dava para ter feito melhor. Volto a dizer, não é uma crítica ao Filipe, não é fora Filipe, não é tá tudo errado, tá tudo ruim. É simplesmente um alerta, um ponto de atenção que o Filipe precisa observar ao longo do ano e também durante os campeonatos, principalmente numa competição como a Libertadores, uma competição de caráter eliminatório, onde qualquer detalhe pode mudar o jogo. Essa foi a minha opinião. E a sua opinião? O que você acha? Deixa na seção dos comentários que a gente vai procurar ler todos. Até a próxima. Valeu!